eu vou mostrar para vocês hoje o funcionamento da chatbot do GreenChat, certo? Então, você logado no sistema, né, autenticado no sistema com permissões administrativas, você vai vir aqui em administração e clicar em chatbot, tá? Aqui você consegue importar uma chatbot, adicionar uma chatbot nova ou também visualizar as chatbots que já tem criadas na sua conta de usuário. Então, você clicando aqui em adicionar chatbot, você vai poder colocar um nome para ela. E aqui, por exemplo, eu vou colocar o nome teste 03 11 03 de 2024, data de hoje. E aqui eu posso definir o tempo de espera da interação. Significa que se eu colocar, por exemplo, aqui 5 minutos, o que é que vai acontecer? O meu cliente ele vai dar um oi na chatbot e vai começar a conversar com o chatbot. Vamos supor que o celular dele descarregue, ou o computador dele desligue ou trave. Se demorar mais de 5 minutos e ele não responder a chatbot, o que é que vai acontecer? Quando ele der um oi novamente para a chatbot, que ele for conversar, a chatbot vai ser reiniciada e vai começar o fluxo do início de quando ele deu a primeira vez um oi lá na chatbot, tá? Aqui em conexões eu vou escolher qual é a conexão que eu vou usar para o meu teste. Então eu posso vir aqui, vou selecionar essa daqui, a InfoRace, que é o número de testes que a gente vai usar para fazer os testes, e vou dar um OK. A chatbot então ela é criada. O que é que eu faço? Eu venho aqui embaixo, onde tem teste do 110324, eu vou abrir o fluxo de atendimento. Por padrão, quando a gente cria uma nova chatbot, tanto a caixinha de início quanto a de finalizar, elas vêm conectadas. Então eu vou vir aqui e vou excluir. O que é que eu posso fazer? Dando início aqui, posso clicar em editar e posso colocar aqui, por exemplo, olá, seja bem-vindo à central de atendimento. Posso usar também alguns emojis aqui para poder humanizar um pouco mais o atendimento, né? E não ficar com um atendimento muito robotizado. Então eu gosto de utilizar esse artifício durante a construção da chatbot, colocando os emotions, né? Determinando um tempo para uma mensagem aparecer para o cliente, né? Então a gente pode fazer isso. Vou já deixar aqui determinado também, a mensagem de término, quando encerrar a chatbot. Então eu vou colocar aqui, obrigado pelo seu contato. Posso também colocar um emotionzinho aqui de despedida. Vou salvar. Para o nosso teste, eu vou até conectar novamente aqui, tá? Já foi salva aqui a chatbot e vou vir aqui no meu WhatsApp e vou dar um oi. O que é que vai acontecer? Olá, seja bem-vindo à central de atendimento. Obrigado pelo seu contato. Ou seja, ela foi iniciada e depois finalizada, porque eu conectei as duas caixinhas. Mas não é isso que a gente quer. Então eu vou clicar aqui, no encerrar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, algumas caixinhas. A gente tem algumas caixinhas aqui e eu vou puxar a primeira caixinha, que é a de pergunta com texto. Isso significa que eu vou vir aqui, vou conectar uma com a outra, vou editá-la e vou fazer uma pergunta para ela, por exemplo. Qual o CNPJ da sua empresa? E vou salvar essa resposta, né, quando o cliente responder, na variável CNPJ, e vou salvar essa informação no campo do contato, tá? Então eu vou salvar aqui e fiz a pergunta. O que é que eu posso fazer? Eu posso arrastar aqui mais uma caixinha, a de menu, e fazer uma pergunta, onde esta pergunta, quando o cliente responder, ele vai responder, por exemplo, apertando botões. Então posso vir aqui, opa, não conectou, agora sim, e vou fazer a pergunta. O CNPJ informado está correto? E vou dizer lá sim ou não. Da mesma forma, eu gosto de colocar alguns emotions aqui sempre para ficar algo mais interessante para o cliente. Pronto, fiz a pergunta, fiz a saudação. Depois que eu fiz a saudação, eu fiz uma pergunta para o usuário
E depois que eu fiz a pergunta, vou fechar aqui o menu lateral, eu fiz uma outra pergunta aqui para ele confirmar se está certo ou não. Se ele falar que não está, ele vai voltar para cá para ele digitar novamente o CPF correto. Se ele falar que sim, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar uma outra caixinha aqui, ó, de integração. E aí vai começar uma brincadeira que vai permitir que você integre a sua chatbot a centenas, para não dizer milhares de software que possuam API REST aberta no mundo, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Como eu estou perguntando o CNPJ e eu estou validando aqui se o CNPJ informado está correto, o que é que eu quero fazer? Eu quero saber, por exemplo, quem é o sócio dessa empresa. Então, eu posso vir aqui, ó, editar e selecionar a opção aqui de API REST, tá? O que é que eu tenho que fazer aqui? Essa caixinha de integração, ela vai permitir que eu faça consultas ou envie informações para sistemas externos. Então, eu tenho aqui os métodos, né, do verbo HTTP, que é o get, post, put, pet e o delete. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar alguma informação, eu vou utilizar o método get. Se eu quiser enviar, eu vou enviar o post. Se eu quiser o post, se eu quiser atualizar alguma informação em um sistema de terceiros, eu vou selecionar a opção do put, tá? No nosso caso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero consultar. Se eu quero consultar um CNPJ que eu quero trazer informações para o meu sistema, ou seja, eu quero ir lá, fazer uma consulta e verificar se aquele CPF, por exemplo, é válido, ou se aquele CNPJ quem é o sócio daquele CNPJ, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o método get. Ah, Thiago, onde é que eu vou consultar isso? Aí depende do que você quer fazer. Então, se você tem, por exemplo, um RP, a gente quer pegar um boleto, eu posso ir lá, só fazer um get e pedir para consultar o boleto daquele CPF ou daquele CNPJ, certo? Através de uma API, por exemplo, de um banco como o Banco Asas, tá? No nosso caso aqui, existe uma API, existe um site chamado Brasil API. Vou abrir esse site aqui primeiro. Esse site aqui tem algumas APIs públicas e gratuitas que você pode utilizar para fins de teste, tá? Então você acessa aqui o brasilapi.com.br, você vai ter acesso a esse site e aqui você tem a documentação. Não precisa criar login, não precisa pagar, não precisa fazer nada. Aqui tem vários, tá vendo? Várias APIs. Consulta de CEP, CEP versão 2, consultar aqui bancos, tá? Consultar corretoras, né? CNPJ, FIP, BGE, enfim, tem algumas aqui. No nosso caso, eu vou consultar CNPJ. Para consultar CNPJ, ele me diz aqui claramente que eu preciso utilizar o método get, porque eu vou fazer uma consulta nesta API aqui. Então aqui ele já me dá aqui, ó, se eu clicar aqui na setinha para baixo, ele já me diz aqui a URL. Então se eu pegar essa URL aqui, ó, brasilapi.com.br/API/CNPJ/V1 e passar como parâmetro aqui o número do CNPJ, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um JSON contendo informações sobre aquele CNPJ. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso sistema, vou colar aqui essa URL que eu peguei lá, e aqui dentro, por exemplo, ó, eu posso vir aqui, ó, colocar um CNPJ, então 19 321 277 123 44. Esse CNPJ aqui é o CNPJ da minha empresa. O que eu vou fazer? Eu posso testar. Então se eu vir aqui em resposta e testar a rota, o que vai trazer? Ele vai trazer aqui as informações, ó. Eu sei que esse CNPJ ele é do estado da Bahia. Esse CNPJ está registrado aqui, ó, no CEP, nesse endereço. O CNPJ traz aqui, diz que é uma microempresa, diz aqui o endereço dela, que é o bairro, centro, o número de contato, a cidade, o logradouro, né, que é o nome da rua, os quinais, o nome da razão social. E aí eu tenho várias informações aqui, tá vendo? Data de fundação, enfim, eu tenho várias informações. Então se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, pegar o endereço dessa empresa ou a razão social, o que eu faço? Eu já tenho essas informações aqui.
Então, neste caso aqui, como eu testei a rota, eu quero pegar algumas dessas informações e trazer para o meu sistema. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, adicionar informação, escolho a opção único, porque eu não vou pegar o JSON inteiro, eu vou pegar um valor apenas aqui e vou pegar aqui, por exemplo, o CEP e vou salvar dentro da variável CEP também, ou seja, o campo CEP que está me trazendo desta API, eu vou salvar dentro do nosso sistema com o nome CEP. Posso pegar outro aqui, posso vir aqui, ó, único também, e posso pegar aqui, ó, município. Então eu vou procurar aqui, ó, por município, e aí aqui no nosso sistema eu vou salvar como cidade. Posso pegar aqui outro, único, posso pegar aqui, ó, por exemplo, estado, deixa eu ver se tem estado, não tem estado, então ele está como UF, então vou procurar aqui, ó, como UF, e vou colocar no nosso sistema como estado. Eu vou botar maiúsculo só para ficar melhor. Então já sei o CEP, a cidade e o estado. Posso colocar mais alguma outra informação? Posso. Por exemplo, eu quero também um único e quero o nome da empresa. O nome da empresa ele está aqui, ó, nome de fantasia ou razão social. Eu vou colocar aqui, ó, razão social. Coloca aqui, ó, nome, só empresa. Ótimo. O que é que vai acontecer? Toda vez que, vou salvar aqui para explicar, toda vez que der um oi no WhatsApp, o que é que vai acontecer? Eu vou vir aqui, deixa esse aqui também, vai dar um oi para a pessoa vai receber a mensagem de saudação, e aí vai aparecer a mensagem aqui pedindo o CNPJ dela, e depois vai vir aqui, ó, perguntar se o CPF, se o CNPJ informado está correto. Se ele falar que sim, ele vem para cá. Se ele falar que não, ele vem para cá, tá? O que é que vai acontecer a partir de agora? Se ele joga para cá, ele vai vir aqui e vai fazer esta consulta que eu estou passando aqui, porém, o dado que for consultado vai ser salvo dentro dessas variáveis aqui que eu coloquei. Ótimo. Porém, o que é que acontece? Eu estou passando de forma fixa aqui um CNPJ. Se eu fizer isso, o meu usuário não vai poder digitar, por mais que ele digite um valor qualquer lá de CNPJ, ele vai sempre consultar a mesma empresa. Então não é isso que a gente quer. O que a gente quer é pegar o dado que foi digitado pelo cliente e passar aqui como parâmetro. Bem simples. Se eu salvei lá com o CNPJ, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho um campo CNPJ aqui. Cliquei em CNPJ e cliquei em adicionar. O que é que vai acontecer? Toda vez que o usuário informar o CNPJ aqui, vai perguntar se está certo. Se ele responder que sim, eu vou pegar esse CNPJ que eu salvei na variável CNPJ e vou passar como parâmetro nesta URL aqui em cima. E aí o que é que acontece a partir daí? Ele vai fazer a consulta e vai trazer essa resposta aqui, e a resposta eu vou pegar alguns campos e vou salvar nas variáveis aqui dentro do sistema. Então vou salvar. Para ficar claro, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma caixinha aqui, ó, no caso de informação, e vou conectar aqui com a caixinha de integração. E vou vir aqui, ó, editar, e vou começar a colocar CNPJ. Vou começar melhor, razão social. Vou vir aqui, a razão social é empresa. Então vou vir aqui, eu quero que apareça aqui, adiciono. O que mais que eu quero? Cidade, estado e CEP. Então vou colocar aqui, ó, estado, bota aqui UF, procura aqui por estado, adicionei estado. Procura aqui a cidade, venho aqui, cidade, adiciono. CEP, dois pontos, posso vir aqui, CEP, adiciono. Tem mais alguma coisa? CEP, cidade, estado, empresa, não é o suficiente. Posso vir aqui, ó, ainda fazer isso aqui, colocar em negrito, para facilitar, ficar mais bonitinho.
salvar. Pronto, fechei isso aqui. O que é que eu faço? Eu vou encerrar a minha chatbot. Vou conectar aqui. Pronto. Fechei. Tudo certinho, tudo conectado. Salvei e vamos testar. Para testar, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. CNPJ, sei lá, Vivo. Não sei se eles fazem um tratamento dos pontos, essa API. Algumas APIs já fazem um tratamento de pontuação. Nesse caso aqui eu vou passar 100 por enquanto. Depois a gente testa utilizando a mesma pontuação. Vou vir aqui e vou dar um novo oi. Ele pergunta o CNPJ, eu vou colocar aqui o CNPJ. Pergunta, se eu falar que não, ele vai voltar e vai fazer a mesma pergunta. Vou fazer que não. Primeiro, ele vai pedir novamente. Ups. E agora eu vou dizer que sim. Olha lá, Telefônica, São Paulo, CEP, obrigado pelo seu contato. Tá certo? Então, primeira integração que eu mostrei para vocês, integração com o sistema Brasil APIs, né, com API, que vai permitir que eu faça consulta, por exemplo, de CNPJ de empresas. Ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos seus comentários.